Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas vezes você já chorou sozinho, sozinha, se sentindo insuficiente num relacionamento? Ou pior, quantas vezes você já percebeu num relacionamento que você se entregou e a pessoa não retribuiu na mesma proporção? Esse não é apenas um vídeo, isso é uma aula, onde eu vou explicar para você exatamente tudo o que acontece quando você termina um relacionamento ou quando você está vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, aonde que já não existe mais o amor, o respeito, o carinho, e você acaba permanecendo nesse lugar, muitas vezes por ter uma baixa autoestima, muitas vezes por medo, muitas vezes por dependência emocional. Então, nessa aula, nesse vídeo, você vai entender principalmente que esse momento que você está vivendo agora na sua vida, ele tem muito a ver com tudo aquilo que aconteceu na sua infância. Os seus padrões relacionais, os seus padrões comportamentais, eles são todos moldados na sua infância, principalmente na primeira infância. Então, pessoas geralmente que tiveram lares desfuncionais, pais narcisistas ou emocionalmente indisponíveis, eles criam adultos que depois terão problemas nos seus relacionamentos. Então fica aqui comigo que nessa aula você vai entender exatamente o processo que você está passando. A maioria das pessoas que vivem, um relacionamento tóxico, elas permanecem nesse lugar por conta de principalmente medo, insegurança e baixa autoestima. E da onde vem o nosso medo, a nossa insegurança e a nossa baixa estima? Ela vem de uma falta, uma carência de amor. O pai e a mãe são os responsáveis por trazer para a criança o senso de valor. Então é através do cuidado do pai, da proteção de um pai protetor, provedor, um pai carinhoso também, E também de uma mãe que nutre, uma mãe que elogia, uma mãe que se preocupa com as carências emocionais de uma criança. Quando essa construção de pai e mãe, ela é nutrida, a criança cresce com senso do que ela é, da importância dela no mundo. É o que a gente chama do ego. É o ego bem construído, o ego bem elaborado. Ele é feito quando esse pai e essa mãe nutrem a criança. E o inverso é verdadeiro. Quando uma criança convive num lar disfuncional, onde não recebe a proteção do pai, tem um pai que trabalha fora, trabalha muito, ou esse pai foi embora, ou mesmo esse pai, ele está ali dentro da casa, mas ele não olha para essa criança. É aquele pai que só trabalha, é aquele pai que tem outras prioridades, menos a família e os filhos. E muitas vezes também isso acontece com algumas mães, principalmente quando essas mulheres se tornam guerreiras. As mulheres fortes geralmente são mulheres que carregam homens fracos. Então, ao lado de uma mulher forte, às vezes tem um homem fraco, um homem que hoje a gente chama de homem banana. Hoje está muito na moda falar sobre homem fraco, homem banana, homem Nutella. E essa mulher, quando tem esse homem fraco do lado dela, ela fica sobrecarregada. Então essa mulher que acaba tendo que fazer tudo, às vezes fazer tudo dentro de casa, às vezes trazer até o sustento, ajudar ou trazer sozinha o sustento da família para cuidar desses filhos, essa mulher se torna uma mulher mais com
propósitos masculinos, vamos dizer assim. Ela não é uma mulher masculina, mas ela acaba ocupando lugares que são masculinos, que deveriam estar sendo ocupados por pais. Só que muitas vezes, quando esse pai não ocupa esse lugar, essa mãe se sente na obrigação de tampar essa lacuna e esse buraco. E quando essa mãe vai para esse lugar, a criança acaba não recebendo da mãe a nutrição que ela precisa, a nutrição emocional. Por quê? Porque essa mãe não tem tempo para a criança. Essa mãe está muito carregada, com muita coisa para fazer, e essa criança acaba ficando sozinha. É aí que nasce o vazio, esse vazio que vem de dentro, esse vazio existencial. E quando essa criança, esse garotinho ou essa garotinha cresce, eles acreditam, tem uma falsa ilusão de que essa plenitude, de que esse amor, de que esse algo que vai trazer felicidade está no outro, está no parceiro, na parceira, no relacionamento amoroso. E isso não acontece. Infelizmente, para que duas pessoas se deem bem num relacionamento, elas precisam estar emocionalmente saudáveis e já serem pessoas felizes. Então, quando uma pessoa está bem, a outra pessoa está bem, elas se unem, mas elas se unem por abundância. Elas se unem porque elas estão completas, plenas. Agora, quando você tem um buraco dentro de você, ou o outro tem um buraco, e um quer tampar o buraco do outro, os problemas começam a acontecer. Porque o buraco que às vezes a pessoa tem dentro dela, nada de fora vai preencher. Nem um relacionamento, nem dinheiro, nem status, nem um trabalho. Esse vazio que as pessoas muitas vezes têm dentro é uma falta de amor próprio. E a falta desse amor próprio faz com que as pessoas permaneçam em relacionamentos tóxicos. O que é um relacionamento tóxico? É aquele relacionamento onde já não existe mais o amor, o carinho, o afeto, o respeito, a reciprocidade. E muitas vezes as pessoas me perguntam: Mateus, mas eu amo essa pessoa, eu sinto que essa pessoa me ama. Infelizmente, o amor não é suficiente para manter duas pessoas dentro de um mesmo lar, não é o suficiente para manter duas pessoas juntas. E como que eu sei disso? Eu já me divorciei 2 vezes antes de entender que eu carregava esse vazio dentro de mim, que eu era uma pessoa dependente emocional. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 1 ano de idade. E o que aconteceu foi que a minha mãe teve que se tornar essa mulher guerreira, batalhadora, teve que sair de casa muito cedo para trabalhar, para poder colocar comida dentro da nossa casa. E eu acabei ficando aos cuidados da minha avó, principalmente dos meus avós, mas mais pela minha avó. E eu me senti, naquele momento, duplamente abandonado e rejeitado. Em primeiro, eu me senti abandonado pelo meu pai, porque uma criança, ela não entende a morte. Ela não entende que o pai não está ali porque morreu. Ela vê aquilo como um abandono. A criança não tem essa construção mental e emocional para entender tudo isso. A mesma coisa acontece quando o pai vai embora de casa. Às vezes o pai arruma uma outra família, constitui um outro núcleo familiar. Essa criança que fica, ela se sente abandonada pelo pai. E eu também me senti rejeitado pela minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe poderia estar comigo e na minha cabeça, enquanto criança, eu deduzi
que ela não ficava comigo porque o trabalho era mais importante do que eu. Obviamente a criança não sabe que a mãe está trabalhando, porque senão não vai ter comida na mesa. A criança não entende essas prioridades, que ali existe amor. Essa mãe que está se ausentando está fazendo isso por amor. Mas a criança não interpreta dessa forma. A criança não tem uma estrutura emocional para entender tudo isso. Então eu cresci me sentindo abandonado e rejeitado. Isso criou em mim uma baixa autoestima, uma dependência emocional, e eu jurei para mim mesmo que quando eu crescesse, o meu filho não passaria por esse problema. Então, quando eu tinha ali uns 6 anos de idade, a minha mãe se casou novamente e eu acreditei que eu seria feliz, né? Porque afinal eu havia encontrado um substituto para o meu pai. Eu me recordo que desde o início eu comecei a chamar o meu padrasto de pai e eu acabei colocando ele nesse lugar do meu pai. Ele acabou me assumindo como filho, né? E começou essa relação. Nós somos em 4 filhos, 2 do primeiro casamento, 2 do segundo casamento. Só que quando a minha mãe se casou com o meu padrasto, para nossa surpresa, ele era alcoólatra. E logo no início do casamento ele começou a apresentar os sinais e os problemas do alcoolismo. Então, aquele sonho que eu havia, né, idealizado de que eu ia ter uma família feliz, aquela família tranquila, não foi assim que aconteceu. Nós convivemos com o alcoolismo do meu padrasto por muitos e muitos anos. Apesar dele não ser um homem violento, um alcoólatra é uma pessoa que não traz a segurança, a paz, não é provedor, não é protetor. Um homem que é escravo do vício, quer seja qual seja o vício, é um homem que não tem o domínio de si mesmo. Porque se ele não vence nem uma bebida ou um vício, ele não é dono de si. Então, o que aconteceu comigo enquanto garoto, né, criança, depois adolescente? Eu tive uma falta de referência feminina, né? Porque a minha mãe no início lá trabalhava muito, então a minha mãe não me nutriu com a energia, o amor, o carinho e o afeto que eu precisava. E eu também não tive uma figura masculina saudável que me ensinasse a ser um homem provedor, protetor, seguro, tranquilo, consciente. Eu não aprendi isso. Eu achei que eu sabia o que era ser um bom homem, né? Então, quando eu comecei ali me relacionar com as garotas, eu tinha uma ideia de como eu deveria ser, de como eu faria, das coisas que eu via, às vezes, na minha família. Eu falava assim, não, isso eu quero fazer diferente. Mas, enfim, eu fiz uma promessa para mim que quando eu casasse, eu seria feliz. E que a minha família seria uma família estruturada. Quando eu tinha 30 anos, eu me casei. Dali um ano nasceu o meu filho. Mas, para minha surpresa, eu comecei a ter muitos problemas no meu casamento. Problemas sérios de relacionamento. Porque eu não compreendia muitas coisas emocionais que aconteciam comigo. Eu era muito confuso, carregava muitos traumas, muitas dores emocionais, e esses traumas e essas dores foram as principais causas do fracasso do meu casamento. Quando meu filho tinha 2 anos, mais ou menos, 2 para 3 anos, eu quebrei a promessa que eu havia feito para mim mesmo. Eu tinha prometido que eu jamais iria fazer com que o meu filho
passasse por tudo aquilo que eu havia passado na minha infância. Mas eu e a mãe dele, a gente não conseguiu se entender e o divórcio aconteceu. Foram momentos terríveis, eu me senti com muito medo, insegurança, culpa. Passei por um processo depressivo por muito tempo, crises financeiras. Eu fui pela primeira vez para o fundo do poço. Foi aí que eu tomei uma segunda decisão. Eu falei, bom, a próxima esposa, minha próxima mulher, eu vou namorar bastante, eu vou esperar, eu não vou tomar nenhuma decisão de me casar rápido, e porque eu nunca mais quero passar por uma separação, eu nunca mais quero viver um divórcio. Eu conheci aquela que seria a minha segunda esposa, namorei por cerca de 5, 6 anos. Nós tínhamos alguns problemas, mas eu não imaginava que aquilo fosse ser algo grave. Nós nos casamos, mas depois de um tempo os problemas novamente começaram a surgir. E eu não entendia o que acontecia comigo. Eu achava que o problema estava no outro, eu achava que o problema estava fora do meu alcance, e para minha surpresa, depois de mais um bom tempo de relacionamento, o casamento acabou. Só que quando esse segundo casamento acabou, eu tive uma depressão profunda. Eu fali financeiramente, fiquei devendo mais de R$500 mil. Eu tinha uma empresa, eu perdi uma empresa que eu tinha de mais de 28 anos. Eu perdi essa empresa porque essa empresa faliu por conta da minha depressão, porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia administrar a minha empresa. Ela foi ficando endividada, até que chegou um ponto que ela morreu. E eu passei por um processo depressivo muito forte. Muitas crises de ansiedade, eu emagreci cerca de uns 10 quilos, e foi nesse lugar, nesse momento, no fundo do poço, que eu conheci aqueles que seriam os meus melhores professores e mentores. Eu conheci grandes profissionais, terapeutas, que mostraram exatamente o que eu estava fazendo da minha vida. Eu não entendia que os padrões da minha infância, que aquelas dores que eu carregava da minha infância, os meus traumas, as minhas mágoas, os meus medos, eu não entendia que aquilo eu trazia toda vez que eu ia me relacionar com uma mulher. E cada vez que acontecia um fato parecido, com uma ferida que eu não havia ainda cicatrizado, eu ressentia aquela dor, e um problema sempre ficava gigante, enorme. Eu não tinha inteligência emocional, eu não tinha inteligência relacional, e obviamente as coisas iam de mal a pior. Nesse momento de fundo de poço, eu tomei uma decisão. E foi uma decisão mais assertiva que eu tive na minha vida. Foi a decisão de pedir ajuda. E quando eu decidi pedir ajuda, eu me despi de tudo aquilo que eu achava que eu sabia, de que eu acreditava que era o certo. Eu decidi abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, da minha prepotência, e decidi aceitar que eu precisava de ajuda e que o problema realmente era meu, eu que tinha que resolver. E foi aí que eu tomei uma decisão de pedir ajuda para grandes profissionais, e eles me encaminharam num processo de cura emocional. E quando eu comecei a entender que essa cura emocional, ela era de dentro para fora, através das sessões que eu ia fazendo, das aulas que eu ia fazendo, a cada
A cada passo que eu dava, eu me sentia mais seguro, mais confiante. Com isso, as crises de ansiedade foram se espaçando, aquela depressão foi aos poucos se curando. Eu fui substituindo pensamentos de medo, de angústia, de ansiedade, por sentimentos de plenitude, de paz, de abundância. E foi aí que eu decidi que essa seria a missão da minha vida, ajudar outras pessoas a entender que os problemas que elas estavam vivendo ou estão vivendo dentro dos seus casamentos, dos seus namoros, dos seus relacionamentos, eu entendi que a minha missão e o meu propósito era mostrar para essas pessoas que enquanto elas não curassem essas feridas emocionais, elas não conseguiriam ser felizes em nenhum relacionamento. É por isso que as pessoas repetem ciclos. Você pode começar um relacionamento, aquela química, aquela paixão, aquele amor, passa um tempo, você vai reviver, ressentir exatamente a mesma coisa que já aconteceu anteriormente. Por quê? Porque você não curou as suas feridas emocionais. Então, para as pessoas que querem ter um relacionamento saudável, elas precisam passar por esse caminho, né? Que eu hoje chamo de o caminho da superação. O que é o caminho da superação? O caminho da superação é um protocolo, é um passo a passo, é uma jornada aonde que eu pego as pessoas pelas mãos. Primeiro, eu cuido dos machucados emocionais dela, né? Eu costumo dizer assim, eu gosto de dar o exemplo de quando você quebra um braço, tá? Então imagine que você quebrou um braço. Você teve uma fratura exposta e você quebrou o braço. O que é um braço quebrado? Ele é um trauma. Só que quando você quebra um braço, a primeira coisa que você faz é ir para um hospital. Você vai para um hospital, você nem quer saber se você tem tempo, se você tem dinheiro, se o seu patrão vai ficar feliz ou vai ficar bravo. Você simplesmente vai. Chegando no hospital, você precisa passar por um enfermeiro, talvez você vai precisar de uma anestesia, um gesso, pode ser que você precise até de uma cirurgia. Depois, você fica de repouso, toma anti-inflamatório, e esse braço que quebrou, essa fratura, esse trauma, ele demora, às vezes 6 meses, às vezes até 1 ano, para você poder pegar um peso novamente, para você poder ir para uma academia, fazer algo mais intenso, porque esse braço está machucado ainda. Mesmo depois do médico ter cuidado, curado ele, ele tem um processo de cicatrização. E o que são as nossas feridas emocionais? Um abuso, um abandono, uma rejeição, uma traição, uma injustiça. Toda vez que você passar por qualquer uma dessas situações, isso vai gerar na sua mente uma ferida emocional. É o que a gente chama na psicanálise, na psicologia, de trauma. Também é um trauma. Assim como o seu braço quebrado é um trauma, o seu machucado emocional também é um trauma. Então, se você foi traída, se você foi rejeitada ou rejeitado, abandonado, injustiçado, humilhado, isso gerou nas suas emoções um machucado. É como se fosse um sangramento. Imagine que dentro da sua cabeça agora está sangrando. Existe um hematoma, uma dor que só você sente. É por isso que você perde o sono, tem crises de ansiedade, tem depressão, parece que o mundo vai acabar. Você não dorme,
não consegue trabalhar, tenta fugir desse vazio. Muitas vezes querendo preencher esse vazio com álcool, sexo sem compromisso, jogos de azar, excesso de trabalho. Cada pessoa às vezes tenta fugir dessa dor de alguma forma. Há pessoas que começam a tomar remédios acreditando que esse machucado emocional vai sumir com antidepressivo, com ansiolítico. Na verdade, os medicamentos, a maioria deles, eles servem como um anestésico. Eles podem e devem ser usados com prescrição médica, mas desde que a pessoa entenda que aquilo só vai anestesiar. O que ela precisa é passar por um processo de cura. E assim como esse braço que quebrou, imagine que passa 1 ano, 2 anos, 5 anos. Você quebrou esse braço, mas você não foi para um hospital, você não foi para um ortopedista, você não pediu ajuda. Imagine que você quebrou o braço e você acreditou naquele ditado bobo que um dia disseram para você, que o tempo cura tudo. Ah, nada melhor do que uma nova paixão e um novo amor para curar um antigo amor. Doce ilusão a sua. Assim como o tempo não cura o seu braço quebrado, uma fratura, um trauma, o tempo também não cura os seus machucados emocionais. Esse machucado que está sangrando aí dentro de você, que está fazendo você sofrer, que você não consegue nem trabalhar direito, nem dormir. Isso não se cura com o tempo. O tempo não vai curar isso. Há algumas pessoas também que atribuem a Deus a cura dos seus machucados e dos seus traumas. Vamos falar sobre curar machucados. Não vamos entrar em questões espirituais e religiosas. Apenas cura de machucados, cura de traumas. Assim como Deus não vai curar o seu braço quebrado. Se você quebrou o braço, imagine que você caiu de moto, sofreu um acidente de carro e você quebrou o braço, uma fratura exposta. Se você ficar rezando, orando a Deus, pedindo que Deus cure esse braço quebrado, sem você ir no médico, sem você pedir ajuda, sem você fazer o procedimento que precisa fazer, você acredita que Deus vai unir novamente o seu osso, fazer os pontos, dar um remédio sozinho, só com preces e orações? Não. Então, assim como Deus não cura um braço quebrado, mas sim Deus capacita médicos para cuidarem de você. As suas feridas emocionais também não se curam com preces e orações. É por isso que muitas pessoas vivem na depressão, na ansiedade, na angústia, no medo. E são pessoas religiosas. Por quê? Porque elas não entendem que elas precisam de cuidados de um profissional. Então é para isso que serve um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. É justamente para cuidar, curar esses machucados emocionais. E como que é feito esse processo? Esse processo é feito através do que a gente chama de livre associação. Na psicanálise, a livre associação é quando a pessoa tem a oportunidade de colocar tudo aquilo que já machucou ela ou que está machucando nesse momento. Conforme essa pessoa vai entrando em contato com isso, nós profissionais, com técnicas, com muito carinho e com muito acolhimento, nós vamos reorganizando essas ideias e essas emoções
E essa pessoa tem a oportunidade de ressignificar essa história. Quando essa pessoa ressignifica a história dela, quando ela consegue enxergar aquilo que aconteceu com ela de uma outra forma, com outro olhar, com a ajuda de um profissional, ela vai curando esses machucados. Não é um milagre, não é uma mágica, não é uma poção que alguém toma e esquece que um dia foi traída, que um dia foi abusada, que um dia foi rejeitada. Não é isso. Você não vai esquecer das coisas que te aconteceram. E isso é até bom. Imagine se você esquecesse de tudo aquilo que fizeram de mal para você. Se houvesse esse esquecimento, você iria permitir que as pessoas que te machucaram repetissem aquilo novamente. Mas o processo terapêutico de cura, ele vai fazer com que você não sofra mais. Você vai se tornar uma pessoa plena, abundante, tranquila. Irá encontrar uma paz emocional. E essa paz emocional, obviamente, vem da construção de um novo ego e uma nova identidade. Se na sua infância a identidade que foi dada a você, de que você não tinha valor, de que você não era suficiente, de que você não era capaz, essa nova identidade, essa nova construção feita durante esse caminho de superação é o que fortalece pessoas. As pessoas de sucesso, sucesso profissional, sucesso financeiro, são pessoas inteiras, são pessoas plenas, bem resolvidas. E tudo isso é feito com um novo olhar, uma nova perspectiva. Eu realmente gostaria muito de que esse vídeo, essa aula, tocasse em você simplesmente um ponto, de que você não pode mudar o seu passado, você não pode apagar o que aconteceu com você. Você não é responsável pelos machucados que fizeram com você. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu ex, a sua ex, alguém que te machucou, te traiu, te abandonou. Você não consegue mudar isso. Mas a única pessoa capaz de curar as suas feridas emocionais é você. Isso está nas suas mãos e está sob a sua responsabilidade. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Eu já passei por esse processo, eu sei exatamente o que as pessoas estão sentindo quando elas chegam até os nossos atendimentos. E, obviamente, nós temos vários cases de sucesso. Eu tenho mais de 5.000 atendimentos de pessoas que já consegui mudar a história de vida dessas pessoas. Pessoas que chegaram totalmente com o coração partido, endividadas, desempregadas, traídas, abandonadas, depressivas, ansiosas, doentes, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E a gente dá de volta para essas pessoas a coisa mais importante, que é a vida. Nós devolvemos a vida das pessoas. Porque eu entendo que nós estamos aqui nesse mundo, nesse planeta, para viver e não para sobreviver. Então, se isso fez sentido para você, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você continue com a gente. Eu peço que você me mande uma mensagem no WhatsApp, pelo direct, ou qual seja o caminho que você conseguir falar com a gente através das redes sociais,
que eu terei o maior prazer em conduzir você também nesse processo lindo de cura, de autoconhecimento, de prosperidade e de uma nova vida. Mas uma vida com um relacionamento saudável, com alguém que te ame, alguém que te valorize, para que você se sinta feliz e pleno e plena. E quando a gente se sente feliz, pleno, nós conseguimos trabalhar melhor, estudar mais, ter mais qualidade com as pessoas que a gente ama, ter dias melhores e uma vida melhor. Então, para você que ficou até aqui, meu muito obrigado e eu espero que você tome uma decisão. Em algum lugar aqui deve ter um botão, ou então você manda um direct, manda uma mensagem no WhatsApp para a gente continuar esse seu processo. Aqui foi um momento onde você tomou uma decisão, o primeiro passo. Talvez o passo que você poderia dar agora. Só que a vida continua e você merece ser feliz. Então, eu convido você para conhecer o caminho da superação. Eu terei o maior prazer em receber você.